que foi Tiradentes? Por que é feriado dia 21 de abril? Você não sabe? Saiba no vídeo de hoje. Roda a vinheta aí! Olá pessoal, eu sou o professor de História, historiador Rafael Farina e estamos hoje com mais um vídeo aqui no canal Que História da Hora. Só que antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficarem por dentro de todas as histórias, tá bom? Então vamos falar sobre o vídeo de hoje, vamos falar sobre ele, Joaquim José da Silva Xavier. O famoso quem? O famoso Tiradentes. Ele nasceu no dia 12 de dezembro de 1746, na fazenda de Pombal, em São João del Rei, lá em Minas Gerais. Tiradentes era filho do português Domingos da Silva Xavier, proprietário rural, e da portuguesa nascida na colônia do Brasil, Maria Paula da Encarnação Xavier. Ele foi o quarto dos 9 filhos, e aos 11 anos Tiradentes ficou órfão de pai e mãe. Sua família perdeu suas propriedades por causa de dívidas, e ele foi criado por seu tio e padrinho, chamado Sebastião Ferreira Leitão, que ele era cirurgião dentista. Tiradentes trabalhou com diversos trabalhos, E alguns deles foram. Tiradentes foi mascate. Mas o que é mascate? Mascate significa comerciante ambulante, Tiradentes também trabalhou com mineração e também foi dentista, por isso do apelido dele de Tiradentes. E após isso, após esses trabalhos, tudo que ele fez na vida, ele fez parte de missões de reconhecimento do sertão, como integrante dos Dragões da Cavalaria Real, onde chegou ao posto de alferes. Mas o que é alferes, professor? Alferes é o posto que é abaixo de tenente. Então Tiradentes era militar. E aí Tiradentes estava lá como militar, tudo. Só que ele estava muito insatisfeito, com a carreira militar. Ele falou, quer saber? Estou cansado disso, eu vou pedir licença. Pediu licença, se afastou e saiu do serviço militar. Agora você aí provavelmente conhece Tiradentes, por quê? Por causa do feriado, dia 21 de abril é feriado de Tiradentes, tudo, Inconfidência Mineira, tudo, essas coisas, Mas o porquê? O que foi Inconfidência Mineira, professor? Vou explicar para vocês. Então vamos lá, a Inconfidência Mineira foi um movimento que envolveu a elite de Minas Gerais. O movimento não estava satisfeito com a dominação portuguesa sobre a região de Minas Gerais. E boa parte de seus líderes defendiam uma independência de Minas Gerais. O maior motivo da Inconfidência Mineira foram os impostos cobrados pelos portugueses. E em 1702 foi criada a Intendência das Minas. Mas o que é a Intendência das Minas, professor? A Intendência das Minas era uma instituição da coroa para cobrar os impostos e superintender todo o serviço de mineração. E esse imposto era de 1/5, ou seja, 20% do ouro. E muitos dizem que a partir desse 1/5 que surgiu a expressão quinto dos infernos. Mas aí muita gente sonegava os impostos e contrabandeava o ouro, onde levou a coroa portuguesa a aumentar a fiscalização. E em 1751, para punir os desvios dos impostos, a coroa portuguesa instituiu a derrama. Mas o que é a derrama, professor? Vamos falar sobre a derrama. A derrama ela era o confisco de bens e objetos de ouro. O objetivo era arrecadar 100 arrobas anuais de ouro, que dava mais ou menos 1.500 quilos de ouro anualmente, E caso a cobrança do quinto ficasse abaixo desse número, ele seria preenchido pela derrama, Então é aquela história. Eu devia dar ao Império português, a coroa portuguesa, 1.500 quilos de ouro, de arrobas anualmente.
Chegava no final do ano eu só tinha 1000 quilos. E aí, o que acontece? A coroa portuguesa iria até a minha residência e iria falar: e aí, meu amigo, está faltando 500 quilos de ouro, né? Como é que vamos fazer? Então eles iriam confiscar tudo que eu tinha de ouro lá na minha residência para cobrir esse valor que estava faltando. Era assim que funcionava. E aí aconteceu algo imprevisto. Em 1755 houve um terremoto que destruiu Lisboa. Daí Portugal precisava de dinheiro para a reconstrução de Lisboa, o que aumentou a fiscalização e esse motivo da primeira e única derrama realizada. Então só existiu uma derrama realizada, que foi no ano de 1763, que foi para ajudar Portugal a reerguer Lisboa. Daí, entre o terremoto e a Inconfidência Mineira se passam mais de 30 anos. E no final do século XVIII, o ciclo do ouro entrou em crise no Brasil. E com a crise do ouro, os impostos estavam cada vez mais altos. E a partir desse momento que surgem os inconfidentes, que começam a planejar um movimento emancipacionista para aquela região. Esse movimento buscava a emancipação daquela região das Minas. Mas professor, o que é emancipação? Emancipação significa libertação, independência. Eles queriam a independência de Minas Gerais. Então, no início de 1789, com a crise do ouro, havia um boato que seria decretada a derrama da população. Aí os inconfidentes pensaram: vamos tomar o poder da região. Quando o governador da capitania, que na época era o Visconde de Barbacena, decretasse a derrama, eles iriam lá e tomariam o poder. Mas por quê? O que eles esperavam? Eles esperavam ganhar o apoio da população, que estava descontente com a cobrança dos impostos de Portugal. Só que aí não deu nada certo antes de começar. Sabe por quê? Porque 3 dos inconfidentes foram traíras. E qual era o nome deles? Foram eles: Joaquim Silvério dos Reis, Inácio Correia de Pamplona e Basílio de Brito Malheiro do Lago. Eles acabaram delatando todo o movimento para o governo de Portugal. Em troca de quê? Em troca de suas dívidas sanadas, perdoadas. Aí eles dedaram todo mundo. E após essa delação começou então a devassa, que significa a apuração desse processo para julgar todos os envolvidos na Inconfidência Mineira. E ao longo desse processo, todos aqueles foram julgados e a maior parte deles foi condenada ao decreto, que significa que foram exilados, foram banidos. E apenas Tiradentes foi condenado a ser enforcado e esquartejado. E na data de 21 de abril de 1792, aos 45 anos, Tiradentes é enforcado e esquartejado em praça pública. Mas a figura histórica de Tiradentes ficou por muito tempo bastante esquecida. Foi somente na proclamação da República, em 1889, que o novo governo precisava criar uma nova identidade para o país. Então os militares foram em busca daquela que pudesse servir como uma figura heróica, um herói nacional. E aí encontraram na figura de Tiradentes tudo aquilo que eles procuravam. Alguém que há mais de 100 anos atrás tinha lutado por uma república e que morreu pela defesa dessa mesma república. Então, com a proclamação da república, os militares transformaram Tiradentes em um herói nacional. Tiradentes, ele era republicano, militar, que agradava muito ao governo de ser militar, e foi morto pelo governo da avó de Dom Pedro I, né? Então eles pensaram: opa, tá aí a figura perfeita. Então vamos fazer a criação do herói Tiradentes. Então o novo governo republicano, os militares, começaram a dar nome para cidades, palácios,
começaram a construir estátuas em homenagem a Tiradentes, né? Só que agora vem uma parte bem interessante. Não existia nenhum retrato feito de Tiradentes. Ele nunca foi retratado em vida. A imagem de Tiradentes foi inventada. Quando ninguém conhecia a imagem de Tiradentes, o novo governo, os militares, contratou um pintor positivista chamado Décio Vilares, que criou a imagem de Tiradentes. Ele criou Tiradentes com a aparência de um Cristo cívico. Vamos reparar nas imagens. Uma figura barbuda, cabeluda, parecendo muito Jesus Cristo, em um país com a maioria da população cristã. Aí que vem a contradição dessas imagens, pois como militar, Tiradentes no máximo deveria ter um bigode. E quando foi preso, teve o cabelo e barba raspados, para evitar os piolhos. Mas professor, Tiradentes foi uma invenção? Mentiram para mim? Não, não mentiram. Ele existiu mesmo, e é uma das figuras brasileiras mais estudadas. Mas após a proclamação da República, foi criada a imagem dele como a de um herói. A imagem de Tiradentes começou a ser recuperada e louvada como um dos heróis da nação, ou como um dos que primeiramente lutaram até a morte pela liberdade. Um exemplo dessa imagem foi a confecção do quadro Tiradentes Esquartejado, do pintor Pedro Américo, em 1893, época em que a República recém-instituída procurava um herói da nação brasileira. O Tiradentes de Pedro Américo traduz a imagem idealizada do martírio, que se aproxima do martírio de Cristo. E essa visão republicana de Tiradentes permaneceu e de certo modo ainda permanece no imaginário popular dos brasileiros. Em 1965, durante a primeira fase do regime militar no Brasil, o Marechal Castelo Branco, então presidente da República, contribuiu para o reforço dessa imagem de Tiradentes e sancionou a Lei 4.897, de 9 de dezembro, que instituiu o dia 21 de abril como feriado nacional e Tiradentes oficialmente o patrono da nação brasileira. E assim surgiu o feriado de Tiradentes. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, coloca nos comentários aqui, tá bom? Gostou desse vídeo? Dá uma curtida, dá um joinha que ajuda o canal a crescer, né? E eu gostaria de agradecer o pessoal do Speak Studio, que eles estão me ajudando nas edições dos vídeos, tá bom, pessoal? Então, se vocês quiserem um estúdio legal para fazer um podcast, fazer uma gravação legal, ó, acessa aqui o Instagram deles, que são profissionais da hora. E aproveitando, entrem no meu Instagram, que história da hora. Segue lá no Instagram, tá bom? Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje e um beijo para todo mundo.